Seja muito bem-vindo ao Modo Físio, o podcast onde a fisioterapia vai muito além do exercício. Eu sou o Dr. Davi Garcia, fisioterapeuta, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre uma dúvida extremamente comum, mas pouco discutida com profundidade. Quando de fato procurar um fisioterapeuta? Essa pergunta ela parece simples, mas ela carrega muitos mitos, muitas crenças antigas e principalmente muitos atrasos e cuidados com o próprio corpo. Na prática, a maioria das pessoas só procura um fisioterapeuta quando a dor já está alta, quando a limitação já atrapalha a rotina ou quando alguém finalmente diz que agora precisa. E a grande questão é: será que precisa esperar chegar nesse ponto? Será que a dor é o único critério e quando o exame dá normal, mas o corpo não funciona bem? E a prevenção, o movimento, a performance, a respiração, o envelhecimento saudável, onde entra nisso tudo? Hoje eu quero te mostrar que procurar um fisioterapeuta não é o único passo do cuidado, mas muitas das vezes deveria ser um dos primeiros. A gente vai começar falando do erro mais comum. O erro mais comum da população é associar a fisioterapia apenas à reabilitação tardia. Existe uma cultura muito forte de normalizar desconfortos, de conviver com a dor e de acreditar que sentir dor faz parte de uma vida adulta, do trabalho, da idade. A pessoa sente-se dor nas costas, mas continua trabalhando, sente dor no joelho, mas continua treinando, sente rigidez, perda de mobilidade, cansaço excessivo, mas vai empurrando com a barriga. E isso não é legal, né? Enquanto isso, o corpo ele vai se adaptando de uma forma compensatória, vai mudando o padrão de movimento, sobrecarregando outras articulações e criando um cenário cada vez mais complexo. Quando finalmente essa pessoa ela procura, vai procurar ajuda ou vai procurar um fisioterapeuta, ela vai entender que o problema já não é mais apenas no local que estava doendo, mas vai envolver o sistema nervoso, o medo de fazer movimento, a perca de força, de confiança no próprio corpo. E aí a recuperação, que poderia ser simples, se torna mais longa e mais complexa, mais difícil e mais frustrante. Dor não é um convite para você esperar, dor é um sinal que algo não está funcionando bem. O que o fisioterapeuta então faz hoje? A gente entende que ainda existe uma visão muito limitada sobre o que faz a fisioterapeuta. Muita gente associa nossa atuação apenas como aparelhos, massagens ou exercícios genéricos. Mas a fisioterapia moderna ela é baseada em avaliação, raciocínio clínico e evidência científica. O fisioterapeuta ele vai olhar, ele vai avaliar sim, o movimento, a função, o seu controle motor, a força, a mobilidade, o equilíbrio, a respiração e a forma como o seu corpo responde às demandas do dia a dia. Nós não tratamos exames, não tratamos imagens, tratamos pessoas em movimento. O exame ele pode mostrar ali, como a gente já falou no episódio anterior, uma alteração estrutural, mas não explica sozinho a dor, a limitação ou o desempenho. O exame ele vai ajudar dando parâmetros, mas de forma geral ele vai nos mostrar uns pontos de atenção, mas não quer dizer que o exame normal vai falar que a pessoa não tem dor. Na reabilitação, a gente vai passar pela performance, a gente vai passar pela educação da dor, pela melhora de qualidade de vida e em todas as fases da vida a gente consegue atuar. Mas e aí, vamos já responder logo de cara. Quando procurar um fisioterapeuta? Você deve procurar sempre que o seu corpo não responde da forma que deveria às demandas da sua vida diária ou da sua rotina. Isso inclui situações de dor aguda, dor crônica, dor que vai e volta, dor que aparece em determinados movimentos ou aquela dor persistente que não aparece nos exames. Então, no modo geral, se você está com dor, uma limitação, algo que te impede de fazer algo que você já fazia, o ideal é que você procurasse um fisioterapeuta. A gente já sabe que dor é uma experiência complexa e é influenciada pelo sistema nervoso, fora outros âmbitos, como o estresse, o sono, a forma como você se movimenta, mas não é só a dor que deve levar ao fisioterapeuta, mas a perca de mobilidade, a perca de força, sensação de rigidez constante, dificuldade para agachar, subir escada, descer escada, ou fazer tarefas simples, como levantar um copo, pegar um fio no colo.
E aí que precisa ser avaliado. E a fisioterapia ela vai avaliar de acordo com a sua necessidade, de acordo com o que você tem de limitação, para te dar um melhor embasamento através da ciência e fazer você voltar para aquilo que você perdeu. Quem treina, a gente foca aí na questão da performance esportiva também, ou da performance do atleta amador, mas a gente precisa também levar em consideração outros fatores, como alterações respiratórias, incontinência, dor pélvica, alterações neurológicas, e tudo isso vai fazer parte da atuação do fisioterapeuta, porque não é só uma área, como a gente já sabe, não é só uma parte específica, mas é o seu corpo como um todo. Durante muito tempo, falando um pouquinho aí, tirando um pouco desses mitos, a gente mostra que a dor ela foi vista de forma muito simplória, como se tivesse algo errado no corpo, mas às vezes a dor ela também pode ser um momento de proteção. A gente precisa entender que a dor ela envolve uma interpretação do sistema nervoso, umas experiências passadas, o medo, a ansiedade e o contexto como um todo. Por isso, tratar dor ela não é apenas um tratar tecidos, mas é tratar movimento, comportamento, devolver confiança no próprio corpo. Às vezes o corpo ele está estruturalmente bem, mas funcionalmente sobrecarregado, e isso é abrir espaços para problemas maiores no futuro. Então a gente precisa entender que o corpo ele vai muito além daquilo que a dor coloca, sabe? Dor, ela também não é só o único critério, tá, gente? A gente fala muito de dor porque é algo conhecido e no modo geral, mas a ciência ela já provou que a recuperação não é algo tão comum. Então a gente precisa entender que não é porque a pessoa não tem dor que ela não precisa de uma fisioterapia. Se ela tem uma limitação, se ela deixou de fazer algo que ela fazia e hoje não faz mais, é importante a pessoa procurar um fisioterapeuta, uma avaliação criteriosa e individual para entender todos os comportamentos do corpo. E a gente precisa também entender que o corpo ele pode sim estar vulnerável, sobrecarregado, e a gente vai atuar desde a prevenção, a educação e também a reabilitação. E agora chegou o momento do quadro Físio Responde. O quadro que a gente vai responder e vai tirar um pouco dos mitos que aparecem na fisioterapia. A primeira pergunta é: preciso de um encaminhamento médico para procurar um fisioterapeuta? A resposta é não. O fisioterapeuta é um profissional autônomo de primeiro contato. Ele tem a capacidade de avaliar, de intervir e de prescrever um tratamento. Outra pergunta: posso fazer fisioterapia sem estar com dor? Deve. A dor não quer dizer que o seu corpo está 100% normal ou 100% errado. A dor ela pode ser um dos sinais de proteção, mas também pode estar outras limitações presentes que não vai te causar dor. Fisioterapia, ela vai resolver somente com exercícios ou o exercício resolve somente resolve tudo? Não necessariamente. O exercício ele é uma das ferramentas que a gente utiliza para fazer a sessão, para tratar a dor, para tratar uma limitação, mas não é a única ferramenta que a gente utiliza. Então não é só passar exercícios, ou só fazer massagem, ou só dar um choquinho, ou só fazer um gelo. Eu não poderia, antes de ir para a parte do encerramento do nosso episódio de hoje, passar sem agradecer aos nossos patrocinadores, que no caso é a empresa Papel e Caneca, uma empresa de brindes personalizados, que estampam camisa, caneca, planners, papéis, tudo aquilo que você pensa que pode personalizar para presentear quem você ama. Essa empresa é Papel e Caneca. É só você seguir no Instagram dela, que é @papel e caneca. Lá você vai ter o contato com a Aline, que é a proprietária. Ela vai te passar o orçamento, vai te passar as opções e você vai conseguir fazer o seu brinde. Lembrando que é uma empresa que faz as nossas canecas. Logo, logo eu estarei com com a camiseta do podcast. Então, vocês vão conhecer mais o trabalho deles também. Super indico. Vai lá no Instagram deles, seguem, curtem e compartilha também com um amigo de vocês. Gente, o episódio de hoje ele é bem sucinto, foi bem para a gente poder explicar quando de fato você vai procurar um fisioterapeuta. Você deve levar em consideração não somente a dor,
mas principalmente as suas disfunções. Quando eu falo de disfunção, estou falando de limitação. Aquilo que você fazia e deixou de fazer, aquilo que você conseguia executar, mas deixou de executar. Vale lembrar que a dor ela não pode te limitar. E se a dor te limita, também é um fator importante para você procurar ajuda profissional. Já sabemos, através dos episódios anteriores, que a dor ela é uma sensação, ela é uma emoção, e ela não deve ser levada unicamente como um único viés, mas sim ela vai nos dar direção para uma avaliação específica e individualizada. Além de exercícios que a gente sabe que o corpo parado atrofia, um corpo parado não melhora, e o melhor tratamento, uma das ferramentas que a gente mais utiliza sim é o exercício individualizado e direcionado para você. Se esse episódio fez sentido para você, se você concorda com o que foi falado, ou se você gostou do conteúdo, compartilhe esse conteúdo com o seu amigo, com os seus colegas de sala, com os seus profissionais. Segue a página do podcast, Modo Físico com Davi no Instagram, para não perder as novidades, ou também nas plataformas digitais na qual o podcast já está inseridos. Se você ainda não assistiu os primeiros episódios, volta que ainda dá tempo para você reassistir os primeiros e continuar acompanhando o programa, tanto no YouTube quanto no Spotify e nas demais plataformas. Obrigado você que chegou até aqui. Esse foi o Modo Físio e vejo vocês no próximo episódio.